Você está esperando o cenário mudar para agir? Esperando a vida se alinhar, as portas se abrirem, o milagre chegar, para então ter atitude? Escuta, a fé verdadeira não precisa de luz para caminhar. Ela anda mesmo quando tudo parece escuro. O seu recomeço começa dentro de você, não fora. Deus não te chamou para estagnar, mas para levantar mesmo em meio ao caos. Fica comigo até o fim, porque hoje você vai entender como agir com fé mesmo sem ver nada. E no final, vamos orar juntos por força e direção. Mesmo quando tudo ao seu redor parece desabar, existe uma força dentro de você que ainda pode se levantar: a fé. A vida não vai esperar tudo se ajeitar para te dar descanso, e Deus não precisa mudar o cenário para começar a agir. É no escuro, no caos e na dor que nascem as atitudes que transformam destinos. Porque a verdadeira mudança começa quando você decide não parar, mesmo sem ver o caminho. Porque a verdadeira transformação não começa no cenário ao redor, mas na coragem silenciosa de quem decide se mover mesmo com medo, mesmo sem sinais, mesmo sem garantias. A fé não floresce no conforto, ela se fortalece no escuro, nos becos apertados da alma onde ninguém vê. E é ali, nesse espaço apertado da existência, que Deus sussurra: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60:1. Não espere que tudo se alinhe para começar. O agir de Deus é contínuo, mas ele se manifesta quando você se posiciona. Esse vídeo é um chamado para despertar o que está adormecido aí dentro, e se você assistir até o final, não só vai entender como agir pela fé nos dias nublados, como também vamos orar juntos, e essa oração vai renovar suas forças para continuar mesmo quando tudo disser para parar. Tem dias em que o mundo parece calado demais e Deus parece distante demais. O silêncio pesa, o tempo não colabora e tudo ao redor parece estar em pausa, menos o sofrimento dentro de você. E mesmo assim, você continua aí, tentando ser forte, tentando acreditar, mas secretamente cansado de esperar que o cenário mude. Esperar o emprego certo, a resposta da casa, o casamento restaurado, a paz no coração, o diagnóstico que mude, a porta que finalmente se abra. Mas e se eu te dissesse que o mais importante não está lá fora, mas dentro de você? Porque a mudança começa quando você para de esperar que tudo se acalme, para então tomar atitude. É dentro do vale que a coragem nasce. É no escuro que a chama da fé brilha mais forte. A palavra diz: o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. E viver pela fé é agir mesmo quando nada parece fazer sentido. Quantas vezes você já sentiu que precisava de uma confirmação visível para então dar o próximo passo? Mas a fé verdadeira não se alimenta do que os olhos veem. Ela se move pelo que o coração crê. E talvez hoje você esteja numa fase em que ninguém entende sua dor, ninguém vê seu esforço, e o medo de fracassar grita mais alto do que a esperança. Mas eu quero que você ouça isso como um sussurro de Deus. Você não está sozinho. Há um propósito no seu caos, há um tempo divino se cumprindo, mesmo que pareça demorado. Só que Deus age com aqueles que se levantam. Ele move o céu por aqueles que, mesmo sem forças, continuam caminhando. Fortalecei as mãos cansadas e firmai os joelhos vacilantes. Isaías 35:3. Sua postura no meio da dor é o que ativa o movimento dos céus. E se tudo isso que você está vivendo hoje não for um castigo, mas uma preparação? E se a dor que você sente agora for o solo onde Deus vai plantar uma força nova em você? Já parou para pensar que talvez o seu hoje difícil esteja forjando a versão mais forte, mais sensível, mais firme que você jamais foi? A vida tem dessas. Ela quebra para reconstruir. Mas a reconstrução só começa quando você decide sair dos escombros, sacudir a poeira da alma e declarar: eu ainda acredito.
Porque enquanto você esperar que tudo melhore para começar a caminhar, você vai continuar preso. É preciso decidir que a sua fé vai falar mais alto que a sua visão. Porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. E isso é libertador. Fica comigo até o fim, porque ainda tem algo que vai abrir seus olhos e te fortalecer como nunca antes. Não sai agora, tem mais revelações que você precisa ouvir. Você já notou como a vida às vezes nos trata como se fôssemos peças fora do lugar? Parece que todos estão andando e você está parado. Os sonhos dos outros fluem, os relacionamentos dos outros prosperam. Mas você sente que está correndo em círculos, e nesse ritmo a alma vai cansando. Mas deixa eu te dizer, cada dia que você permanece de pé, mesmo cansado, você está vencendo. E há força nisso, a fé em não desistir. Deus vê sua resistência silenciosa, Ele vê suas lágrimas que ninguém enxuga, seus améns ditos com o coração apertado, suas orações feitas entre dúvidas e medos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. E Ele está presente agora mesmo, enquanto você me ouve, aí nesse canto do seu quarto ou no meio da rotina que ninguém entende. Você não precisa ter todas as respostas para continuar. Às vezes, só o passo de continuar respirando com esperança já é a atitude mais poderosa de fé. Fé não é gritar no culto, é levantar da cama quando tudo dentro de você queria desistir. Fé é continuar fazendo o bem mesmo quando ninguém reconhece. Fé é manter o coração limpo num mundo que vive tentando te sujar. E Deus honra isso. Ele honra cada esforço silencioso que você faz para se manter de pé. Talvez ninguém veja, mas Ele vê. Talvez ninguém te aplauda, mas Ele te sustenta. O céu inteiro se move por quem permanece crendo mesmo quando nada muda. Não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. Entenda isso de uma vez. O inimigo quer te convencer que nada vale a pena porque ele sabe o que você carrega. Ele sente o que Deus vai fazer por meio de você. Por isso as pressões, por isso o cansaço. Mas maior é o que está com você do que qualquer força contrária. Você tem algo aí dentro que o céu valoriza e o inferno teme. Então, não desista agora. Levanta, mesmo em silêncio. A atitude que você tomar hoje pode ser o ponto de partida de um novo tempo. A fé não precisa de claridade, ela precisa de verdade. E se a sua verdade hoje for, eu ainda estou aqui, Deus, isso já é suficiente para Ele começar a agir. Talvez você precise tomar uma decisão hoje, parar de esperar o vento mudar e começar a remar mesmo contra ele. Talvez você precise parar de tentar controlar tudo e apenas confiar, porque Deus é especialista em fazer caminhos onde não há trilhas, em trazer luz onde só havia sombras. E enquanto você age com fé, Ele age com poder. O milagre não acontece sempre no início, ele acontece no processo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmo 37:5. Confia, não espere o cenário mudar. Mude sua posição, mude sua fala, mude sua atitude diante da vida. Se você chegou até aqui, saiba, não foi por acaso. Deus te conduziu a essa mensagem porque há algo novo nascendo aí dentro, e você precisa proteger essa semente com fé, com atitude, com perseverança. O que vem depois daqui é uma jornada que você vai viver com outra postura. Não mais esperando tudo melhorar, mas melhorando por dentro dia após dia, até que o que está em volta se alinhe com o que você carrega por dentro. Fé é plantar mesmo sem ver o sol.
É crer mesmo sem sentir, é obedecer mesmo sem entender. E você vai sair desse vídeo com uma chama nova no peito. Então segura firme, a oração está chegando e ela será o combustível que você precisa para continuar, com coragem, fé e esperança. Tem dias em que parece que a vida inteira está empacada. Você acorda, respira fundo, mas nada parece andar. O mesmo trabalho que esgota, a mesma solidão que pesa, o mesmo relacionamento que fere, a mesma sensação de que está sempre atrasado, sempre tentando alcançar algo que nunca chega. E tudo isso vai criando uma névoa dentro da alma, uma espécie de neblina que torna difícil enxergar o propósito. Mas eu quero que você receba isso como cura agora. Não é porque está difícil que Deus se esqueceu de você. Não é porque está escuro que Ele te abandonou. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Salmo 34:18. Deus está mais próximo nos dias cinzentos do que nos dias ensolarados. E às vezes, o que Ele quer não é que o cenário mude, mas que você mude por dentro, enquanto o cenário ainda não se transforma. Você já percebeu que algumas das maiores decisões da sua vida nasceram em tempos de dor? Porque é no deserto que aprendemos a escutar. É no silêncio que percebemos o que realmente importa. A espera não é tempo perdido, é tempo de preparação. A pausa, às vezes, é proteção. Deus não está atrasado, Ele está moldando. E é por isso que a fé exige atitude. Não é agir porque tudo está favorável. É agir porque você confia que, mesmo sem ver, Ele está conduzindo cada detalhe. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase em que as contas não fecham, a mente não para, o coração pesa. Mas mesmo assim, você não foi esquecido. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Salmo 126:5. Sua dor de hoje é a semente da sua colheita de amanhã. E é importante entender que quando você muda sua postura interior, as circunstâncias começam a perder o poder que tinham sobre você. O medo já não te paralisa mais como antes. A ansiedade não grita tanto. A decepção não fere com a mesma intensidade. Porque você começou a alimentar o espírito em vez de se prender às feridas. Você começou a andar por dentro com firmeza e isso muda tudo. Fé não é mágica, é decisão constante. Decisão de não desistir. Decisão de continuar mesmo quando parece que ninguém está vendo. E deixa eu te lembrar, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Salmo 37, 23, 24. Você pode até tropeçar, mas Deus não vai deixar você cair para sempre. Sabe aquelas noites em que o travesseiro vira um esconderijo para lágrimas silenciosas? Ou aqueles momentos em que você sorri por fora, mas por dentro tudo está quebrado? Eu sei que tem muita gente vivendo exatamente isso agora. Pessoas que fingem força porque ninguém mais parece se importar. Pessoas que cansaram de explicar o que sentem e decidiram guardar tudo. Mas Deus conhece esse silêncio que ninguém ouve. E Ele não despreza o choro oculto, nem a dor escondida. Eu sou aquele que consola vocês. Isaías 51:12. Que palavra linda, Deus dizendo, sou eu que te consolo, não o tempo, não as pessoas, não o dinheiro, sou eu. E quando Ele consola, Ele não apenas acalma, Ele renova. Talvez você tenha passado por coisas que ninguém imagina. Talvez você tenha aprendido a esconder cicatrizes porque já cansou de ser julgado por elas. Mas aqui vai uma verdade. Deus não trabalha com aparências, Ele age no profundo da alma. E hoje Ele quer tocar exatamente aí, nesse ponto onde ninguém mais toca, esse lugar escondido, essa parte que você protege. A cura começa quando você permite que Deus veja o que você tenta esconder até de si mesmo. E Ele não vai te acusar, Ele vai te acolher,
porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57:15. Ele está com você, mesmo na confusão da alma. E quando tudo parecer fora do lugar, lembre-se disso. A vida é como uma casa em reforma. No meio do processo, tudo parece bagunçado, fora do eixo, com poeira por todo lado, mas o caos da reforma precede a beleza da reconstrução. Deus está reformando áreas da sua vida que você achava que estavam condenadas. Relacionamentos, identidade, fé, sonhos, tudo sendo mexido, tocado, realinhado. Mas para isso você precisa permanecer, agir com fé. Não é momento de fugir. É momento de permanecer no centro da vontade de Deus. E isso começa com uma simples atitude: crer. Crer que Ele está fazendo algo, mesmo quando você ainda não consegue ver. Comenta aqui embaixo agora, para fortalecer a sua fé e de quem for ler. Deus está me reformando e eu vou permanecer. E continua comigo, estamos quase chegando na oração. Vai ser forte. A mudança que você tanto espera já começou. Ela começou no momento em que você decidiu não desistir. O mundo não viu, mas o céu registrou. Cada vez que você chorou e mesmo assim agradeceu. Cada vez que você sentiu medo, mas continuou. Cada vez que você caiu, mas se levantou com humildade. Essas são atitudes invisíveis que movem o coração de Deus. E agora é a hora de confiar plenamente, de entregar não só as suas palavras, mas também o seu coração. Deus está construindo uma fortaleza dentro de você. E se você permanecer firme, mesmo no escuro, mesmo na dor, você verá tudo aquilo que Ele prometeu florescer, não apenas ao redor, mas dentro de você. E essa é a mudança mais poderosa de todas. Tem dias em que o coração pesa tanto que até o ato de respirar parece cansativo. A alma fica apertada, os pensamentos confusos, e tudo o que a pessoa mais quer é um alívio que não vem de fora, mas de dentro. Às vezes o cenário ao redor continua o mesmo. Dívidas, conflitos familiares, solidão, cansaço físico e emocional. Mas algo dentro de você começa a mudar. E é essa mudança interna que sustenta a sua fé. Deus não precisa que tudo melhore primeiro para começar a agir em você. Ele age em meio à dor, no centro da confusão e na tempestade da alma. Porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Lamentações 3, 31, 32. A tristeza não é o fim, ela é o meio de algo maior, o recomeço. O erro de muitos é esperar que tudo se organize lá fora, para só então dar um passo de fé. Mas a fé verdadeira começa no escuro. Começa quando você ainda está perdido, ainda machucado, ainda sem entender. Começa quando, mesmo sem forças, você decide não largar a mão de Deus. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja pensando em desistir, porque nada tem dado certo. Mas escuta isso com atenção. Tem coisas que só florescem depois da espera. Tem bênçãos que só chegam depois da dor. E às vezes, Deus usa o cansaço para te levar à dependência total dele. Porque enquanto você tenta controlar tudo, você se distancia dele. Mas quando entrega, aí sim o céu age. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. A verdadeira paz não depende do cenário. Depende de quem está com você no meio dele. E talvez o que você precise hoje não seja uma solução imediata, mas uma decisão firme. A decisão de seguir, mesmo sem sentir. A decisão de confiar, mesmo sem entender. Porque Deus honra os que permanecem. Você não precisa de respostas agora. Precisa de fé. Fé para levantar mesmo cansado, fé para orar mesmo em silêncio, fé para continuar mesmo em lágrimas. E sabe o que é mais lindo?
Deus vê tudo isso. Ele não está em silêncio porque te abandonou. Ele está te sustentando mesmo sem você perceber. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Salmo 138:3. Ele já está respondendo com forças invisíveis o que você tem pedido com orações silenciosas. Você não precisa mais fingir que está tudo bem. Você pode ser sincero com Deus. Ele não rejeita o quebrado, não despreza o cansado, não se afasta do ferido. Ele é o Deus que se inclina. E quando você menos espera, Ele envia uma palavra, uma presença, um consolo. Às vezes através de alguém, às vezes nesse vídeo, agora mesmo. E aqui vai um conselho. Pare de se comparar com os outros. Cada história tem um tempo. O que você chama de atraso, Deus chama de preparação. O que você acha que perdeu, Deus pode restaurar de um jeito que você nem imagina. Não se cobre tanto. Você está se levantando. Isso já é um milagre. Não ignore suas pequenas vitórias. Deus está vendo. Talvez a sua maior dor hoje seja emocional. Rejeição, abandono, frustração, insegurança. Talvez alguém te disse que você não é suficiente e você acreditou nisso por tempo demais. Mas hoje, Deus quer quebrar essa mentira no seu coração. Você é amado. Você é visto. Você é sustentado. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Salmo 145:14. Você não está caído demais para ser restaurado. Não está perdido demais para ser encontrado. E não está longe demais para ser amado. Aceita esse amor. Ele não depende do que você faz, mas do que você é. Filho. E filho sempre tem lugar no colo do Pai. Se a vida tem sido dura com você, não pense que é porque você é fraco. Às vezes, Deus permite certas lutas porque Ele sabe da força que você carrega e da missão que você vai cumprir. As maiores dores vêm antes dos maiores propósitos. E quem hoje te julga pelo que você enfrenta, amanhã vai te ver testemunhando aquilo que você venceu. Então, se fortalece, respira fundo e segue. Você não está lutando sozinho. Deus está contigo em cada detalhe. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Você está sendo sustentado por mãos invisíveis que não falham. Você ainda vai olhar para trás e agradecer por não ter desistido. Vai entender que cada lágrima regou algo que floresceu no tempo certo. Vai perceber que o que parecia demora, na verdade era cuidado, que o silêncio foi proteção e que a dor foi preparação. Deus não desperdiça nenhum momento da sua jornada. Ele transforma tudo em propósito. Então continua, mesmo com passos curtos, mesmo em meio à confusão. Porque a fé não é a ausência de dor, é a certeza de que mesmo nela, Deus continua sendo Deus e Ele não falha. Com coração quebrantado e alma cheia da presença de Deus, chegamos ao fim dessa mensagem, mas não ao fim do que Deus começou em você. Se você ouviu até aqui, é porque o Senhor te escolheu para receber essa palavra no momento exato em que mais precisava. Nada foi por acaso. O tema de hoje, a mudança começa em você. A fé age mesmo no escuro. Veio como luz para a tua alma, como direção para os teus passos e como consolo para o teu coração cansado. E agora, mais do que nunca, é hora de unir a tua fé à minha nesta oração. Uma oração de rendição, fortalecimento e recomeço. Porque o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Esse é o momento de entregar tudo, de abrir o coração e deixar o céu te abraçar. Vamos orar juntos. Senhor, neste momento eu me uno a cada pessoa que está assistindo, ouvindo e recebendo essa palavra. Que a tua presença visite agora o coração cansado, a mente inquieta, a alma ferida. Que o teu Espírito Santo invada essa casa, esse quarto, esse trabalho, esse silêncio.
e traga paz. Toca agora, Senhor, nas áreas que ninguém vê. Restaura o ânimo de quem quer desistir. Fortalece os joelhos de quem já não consegue mais andar. Que cada lágrima derramada em silêncio se transforme em colheita de alegria. Que o escuro se torne semente de fé. Que o vazio se transforme em morada da tua presença. Declaro em nome de Jesus que todo peso, toda tristeza profunda, toda solidão e angústia cai por terra agora. E que a tua mão poderosa levante cada vida aqui com poder, com coragem, com direção e com amor. Que essa pessoa volte a crer, volte a sonhar, volte a se posicionar com atitude, mesmo sem ver nada mudando ainda. Porque o Senhor está agindo nos bastidores. Que a mudança comece de dentro para fora e que a fé floresça mesmo no escuro. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o canal Seguindo o Evangelho. E aqui todos os dias Deus fala com você. Se você recebe essa oração sobre a sua vida, escreve aqui nos comentários: eu recebo essa oração. E deixe esse ato de fé ser como uma semente profética para o que Deus vai fazer. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Que essa palavra continue ecoando no teu coração durante a semana, nos momentos difíceis, nos silêncios, e que ela te lembre sempre: não espere o cenário mudar para ter atitude, porque a fé verdadeira age mesmo no escuro. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E até o próximo.